Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz seja com todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Também quero estar saudando aqueles que nos assistem através da internet, nas suas casas, ou que vêm assistir depois que nós tivermos repostado este vídeo ali no canal do YouTube. Então, que Deus possa estar abençoando a vida de todos vocês, aqueles que estão aqui e aqueles que estão longe. Amém? Abra sua Bíblia nessa noite, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 15. Carta aos Efésios, capítulo 1 e versículo 15, que é a oração de Paulo aos crentes, aos Efésios e a todos nós que chegamos ao conhecimento de Cristo. Então diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há em vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança do santo, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, para nós os que cremos, segundo a eficiência da força do seu poder, a qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Pai, nós te louvamos por essa noite que o Senhor nos concede, Senhor, de estar na tua presença. Estamos reunidos, ó Pai, como igreja, o teu corpo se reúne nessa noite, Senhor, primeiramente, Senhor, para te adorar com louvores, com adoração, mas também, Senhor, para intercedermos, para orarmos, para pedirmos, ó Pai, da tua graça e da tua misericórdia. Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Os que estão de pé podem se assentar. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Quando o apóstolo ele escreve esta carta, ele está distante desta igreja. Fisicamente está distante desta igreja. O apóstolo Paulo, ele tinha sido preso na cidade de Jerusalém, quando ele desceu a Jerusalém, e depois ele foi levado a Cesareia, e de Cesareia foi conduzido então até Roma. E de Roma então ele escreve essa carta a esta igreja tão amada e querida, que ele trabalhou durante 3 anos do seu ministério dedicado a esta igreja. Nós encontramos ali a reunião dos primeiros crentes desta igreja, ali em Atos 19, que relata que quando Paulo chega nesta cidade, ele encontra ali um grupo de discípulos, e ele então começa ali um trabalho missionário com aqueles discípulos. A Bíblia relata que era um número de 12 desses discípulos que se encontravam ali em Efésios.
E a Bíblia diz que eles são cheios do Espírito Santo naquela ocasião do encontro com Paulo. Eles são batizados então no nome de Jesus, e ali então dá início a igreja aos Efésios. Paulo, quando ele começa a escrever essa carta, ele começa dizendo que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele fala que Deus nos chamou à salvação antes da fundação do mundo. E a partir do versículo 15, ele começa dizendo: por isso eu também, tendo ouvido da fé que há em vós, no Senhor Jesus, e do amor para com todo santo, ele para de relatar ou de escrever essa carta e começa a orar pela igreja. Eu não sei se ele é movido agora pelo Espírito Santo, ou se é movido pela lembrança do amor que ele viveu entre aqueles irmãos, da fé que ele viveu entre aqueles irmãos, e ele se alegra dessa igreja ainda permanecer na fé e no amor. Ele diz: não cesso de dar graça a Deus por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Paulo é conhecido por ser aquele homem que mais expôs do Evangelho, que mais explicou acerca do Evangelho. E ele então começa a orar por esta igreja, não pedindo coisas supérfluas, materiais, e nem pedindo coisas que esta igreja não tinha. Mas ele ora dizendo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação e pleno conhecimento dele. Aquela igreja aos Efésios já conhecia o Senhor. Eles tinham ouvido do apóstolo Paulo durante 3 anos o ensinamento do Evangelho. De tudo que Paulo poderia passar, ele passou para esta igreja. Mas agora ele está dizendo: eu oro para que vocês sejam iluminados, que a mente de vocês seja iluminada. Eu oro para que vocês tenham espírito de sabedoria e revelação, e pleno conhecimento dele. Dele aqui é Cristo. Porque muitos de nós, e muitas vezes você, conhecemos o Senhor apenas pela biografia de um menino que nasceu, viveu, morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas não é esse conhecimento que Paulo está dizendo, mas ele está dizendo o pleno conhecimento dele. Você conhecer ao Senhor na sua plenitude. E ele então começa a enumerar algumas coisas. Ele diz, a partir do 18: iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes, primeiro, qual a esperança do seu chamamento. Qual a esperança do seu chamamento? Outras traduções vai dizer: qual a esperança da sua vocação? Qual a esperança a qual vocês foram chamados à salvação? A partir você passa um pouquinho para frente aí, versículo 2. Aliás, capítulo 2, o versículo 11, fala sobre os gentios, os que não têm salvação e sem esperança. Capítulo 2, versículo 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança
e sem Deus no mundo. Qual é a esperança que nós somos chamados? Os louvores que foram cantados aqui nesta noite fala de paternidade. Nós somos filhos. Fala de herança. Então a primeira esperança que nós temos como salvo é que nós somos filhos de Deus. Somos chamados a ser filhos de Deus. Somos chamados a ser separados deste mundo. E Paulo está dizendo: eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento dele, e que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento. Aquela igreja, ela tinha fé em abundância e tinha amor. Mas por que eles tinham isso? Porque eles tinham o conhecimento de quem eles eram em Cristo. Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, a nossa vida cristã, ela muda totalmente o sentido. Ela começa a ter sabor. Nós começaremos a servir ao Senhor não por obrigação ou por religiosidade, mas por amor, por gratidão, sabendo da onde Ele nos tirou. Éramos filhos do diabo, andávamos segundo o curso deste mundo, não tínhamos esperança de um futuro eterno, mas Ele nos chamou à salvação. Então Paulo está dizendo: eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento do chamado de vocês. Ele continua, apenas nessa parte desse texto, se nós formos meditar nisso, irmãos, tá? Se nós formos analisar e estudar qual é a nossa posição, o nosso chamado ao corpo de Cristo, a salvação, ficaremos aqui num estudo, poderíamos montar uma conferência sobre este assunto, mas eu deixo para você meditar sobre isso e orar para que o Senhor conceda a você espírito de sabedoria, para que você saiba quem você é em Cristo Jesus, quem nós somos em Cristo Jesus e a que nós somos chamados. Ele continua. O primeiro qual, né? Qual é a esperança do seu chamamento? O segundo qual? Qual a riqueza da glória da herança? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Ora, nós somos chamados a ser filhos de Deus, somos chamados a ser a justiça neste mundo. A Bíblia diz que nós somos a justiça de Cristo, somos o corpo de Cristo em atuação, somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva do Senhor, filho de Deus. Tudo isso foi adquirido na cruz. Assim como um pai que durante a sua vida ele prospera, ele constrói, ele adquire bens, e quando ele parte dessa vida, ele deixa uma herança para os seus descendentes. Aquele descendente recebe aquela herança sem trabalhar, sem produzir, recebe de graça. Assim Deus, em Cristo, quando foi na cruz, Ele adquiriu coisas para nós. Paulo começa dizendo que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E agora ele está dizendo qual a herança dos seus filhos. Qual a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da sua glória
e sua herança dos santos. Eu, você, todos nós temos uma herança com o Senhor. E herança você não precisa trabalhar para ter. É dado de graça para você. Quando Cristo morre na cruz, Ele adquire a nossa salvação. Nós herdamos do Senhor a salvação. Mas muito mais do que a salvação, a cura, a libertação, a alegria, a paz de espírito, tudo isso é herança do Senhor. E muito mais. Quando nós partirmos desta vida, a encontrar com o Senhor nos ares, receberemos a herança da glória. Receberemos a herança de viver para toda a eternidade com o Senhor. Paulo então está dizendo: eu oro para que vocês tenham espírito de sabedoria e que vocês venham compreender na totalidade a herança de vocês, aquilo que já está pronto, adquirido para vocês. E ele passa então para o terceiro qual. A partir do 19 diz: para e qual a suprema grandeza do seu poder, para os que cremos, segundo a eficiência da força do seu poder, a qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Paulo está orando e dizendo: ora, eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento, para que o espírito de vocês seja iluminado, para que vocês saibam qual a suprema grandeza do seu poder. Está falando do poder que está disponível a mim e a você. E ele não diz que é um pequeno poder, um médio poder, mas ele usa de palavras que sempre vai apontar para a grandeza. Ele diz: a suprema grandeza do seu poder. Esse é o poder que está disponível para mim e para você, filho de Deus. Ele diz: nós os que cremos. Ele ainda continua a explanar sobre este assunto. Ele diz: qual a suprema grandeza do seu poder para nós que cremos, segundo a eficiência da força do seu poder. Aí diz: mas que poder é esse? Que poder é esse que eu posso utilizar? Da onde que vem esse poder? E como esse poder age? E ele diz, a qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Sabe aquele poder que quando Jesus estava lá na sepultura, o seu espírito não estava ali presente, mas o seu espírito estava nas regiões baixas, precisou de um supremo poder para trazer a vida, para tirar Cristo das regiões baixas. E ele disse: esse mesmo poder, o poder de ressuscitar, o poder de trazer a vida, ele diz: esse mesmo poder que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e não só trazendo a vida terrena, mas ele diz: ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. É esse poder que exaltou Cristo do estado de humilhação que ele se encontrava, de morte. Ele foi retirado das regiões baixas da terra, foi levantado, a vida do corpo dele voltou, o corpo foi glorificado, recebeu um corpo glorificado, ele foi transportado para as regiões celestiais e foi coroado acima de todo principado, de todo poder, não só naquele presente época, mas nos séculos vindouros.
Esse poder está disponível a todo aquele que crê. E é o que Paulo está dizendo. Meus irmãos, eu oro para vocês. Paulo parou de escrever essa carta que ele estava escrevendo. Eu acredito que ele dobrou o joelho. Ele lembrou do tempo que ele passou com os efésios, dos amigos que eles tinham, dos obreiros que ele formou. Ele dobra o seu joelho e ora: eu não cesso de dar graça por vocês, fazendo menção de vocês em minhas orações, para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo conceda a vocês espírito de sabedoria e revelação, pleno conhecimento dele. Sabe, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa começou a entrar com os assuntos teológicos, e eu falei assim: sabe, nós passamos tanto tempo procurando explicações, que a Bíblia diz que aonde Deus não fala, nós temos que parar ali. E falei para ele: você fica aí debatendo, procurando se Adão tinha umbigo, se não tinha. Mas o que nós temos que nos aplicar é isso que Paulo está falando. Temos pleno conhecimento do que foi feito na cruz. O que foi realizado ali que os olhos naturais não conseguiram ver. Porque os olhos naturais viram o quê? Um homem justo, derramando o seu sangue, sofrendo. Aquilo os olhos naturais viram. Os evangelhos relataram isso. Mas de trás do mundo espiritual, o que é que estava acontecendo? Por que Jesus morreu? Qual foi a causa? E a morte dele, o que consequência trouxe? Que mudança trouxe? Isso transforma-nos interiormente. E Paulo tem essa preocupação dizendo: vocês têm que procurar conhecer, mas está aberto para que essa revelação entre a vocês. Irmãos, isso nós recebemos por revelação. Se você não está aberto a ouvir a palavra, a ser ensinado e aprender da palavra, você vai passar um ano, mais um ano inteiro dentro da igreja e não vai ter novas revelações. Revelações, não estou dizendo revelações extra-bíblicas, não. Revelações da palavra. Aquilo que Deus vai confirmar no seu espírito. E Paulo, então ele fala desse grandioso poder à disposição de todos nós. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração sobre dons do Espírito, sobre o batismo no Espírito, e comecei a refletir, desde a minha adolescência, desde quando eu era criança, quando eu ouvi falar sobre o batismo no Espírito, sobre ser cheio, receber a plenitude do Espírito, e desde os 12, 13 anos eu buscava, orava a ser cheio do Espírito Santo, a ser batizado no Espírito Santo. E quantas foram as vezes nos cultos de avivamento que eu vim à frente do altar para ser cheio do Espírito Santo? Foram dezenas e dezenas de vezes que eu vim para ser cheio do Espírito Santo. Mas um dia Deus me batizou, me encheu do seu Espírito, eu recebi a plenitude do Espírito. E eu fico a imaginar e a ver a nossa geração de hoje, os tempos que estamos vivendo. As pessoas já não buscam mais o batismo no Espírito Santo, já não se preocupam mais com o batismo no Espírito Santo, em ser cheios do Espírito Santo, em ser revestido do Espírito Santo. E aí as pessoas estão vivendo um cristianismo raso, uma comunhão com o Senhor rasa, e são derrotados na vida, e muitas vezes perguntam: mas por que eu estou sendo derrotado? Por que eu estou sendo vencido?
Por que eu não tenho forças para vencer? Por que eu estou sempre me aborrecendo, sempre me entristecendo? Ora, Jesus dizendo para os seus discípulos: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois então, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, aos confins da terra. Jesus disse aos seus discípulos: espere para você ser cheio do Espírito Santo, porque as coisas vão piorar do lado de vocês. Não vai ser fácil igual vocês estão imaginando. Então vocês precisam de um reforço extra. Vocês precisam de um revestimento. E nós precisamos disso, meus irmãos. Ser cheios do Espírito Santo. É o que Paulo está dizendo. Olha, está disponível a vocês, meus irmãos, a suprema grandeza do seu poder. O interessante é que ele diz, a partir do 21, acima de todo principado, potestade, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, e ele diz, e deu à igreja. E ele diz, qual é a igreja? Qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Tá? Eu sozinho não sou a igreja do Senhor, tá? Eu sou membro do corpo de Cristo. Agora, para eu ser o corpo de Cristo, eu tenho que estar reunido com vocês. A igreja reunida é formada, o corpo de Cristo, e esta igreja, ela tem a autoridade sobre os principados, sobre as potestades, sobre o presente século e sobre o século vindouro. E todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Nessa noite eu convido a você a orar ao Senhor. Nós vamos orar, eu estarei orando, tá? Mas nós vamos orar e pedir ao Senhor que o Senhor conceda-nos espírito de sabedoria. Ore ao Senhor: Senhor, eu quero ter esse conhecimento, quero ter esse conhecimento, pleno conhecimento do Senhor, do que foi feito na cruz, daquilo que o Senhor realizou na cruz. Eu quero conhecer qual é o meu chamado no Senhor. Para que eu fui chamado? Qual é o propósito do Senhor ter me salvado? Ora ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero conhecer qual é a minha herança. E ora: Senhor, eu quero conhecer o teu poder. Este poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Esse poder que atuou trazendo a vida ao Senhor. Esse poder que transforma, que muda. Nessa noite eu oro com vocês. Glória a Deus.